Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados, vamos repetir o versículo 7, que é o versículo chave dessa minha palavra de hoje, por favor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Vamos toda a igreja repetir esse versículo, até que ele entre em nossos corações. Pode acompanhar pelo telão, por favor, que é a mesma, na nossa mesma tradução. Comigo, vamos lá? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Isso é uma pergunta. E quem fez foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero justamente falar sobre isso. Eu não quero me ater aqui à parábola em si, onde mostra que um juiz iníquo, que não temia a Deus, era perturbado por uma viúva que tinha uma causa para ser julgada, e esse juiz nem se importava para ela. Mas de tanto a viúva bater na porta dele, todo dia, ele resolve julgar a causa da viúva. E aí Jesus usa essa parábola para dizer sobre a importância de uma vida de oração. Jesus usa essa parábola para ensinar, fazendo esta seguinte pergunta: por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem crê aqui que é um escolhido de Deus aqui? Você crê? Eu creio. Eu creio que eu sou escolhido. E creio que você é um escolhido. Porque se você não fosse, você não estaria aqui. A prova que você é um escolhido é que você está aqui. Então o próprio Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. E isso aqui é a chave do negócio. Embora pareça demorado em defendê-los ou em respondê-los. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre vida de oração, o termômetro da fé. Nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre a igreja que ora. Que igreja que nós queremos ser? Nós queremos ser uma igreja que ora. E a prática desta oração, ou a prática da vida, ou a vida de oração, ela é, na verdade, eu posso dizer que ela é o termômetro da nossa fé. Se você tem fé, se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que tem vida com Deus, o que vai mostrar a sua fé, a sua vida com Deus, é a sua vida de oração. A sua vida de oração, ela é um termômetro da sua vida com Deus, da sua fé com Deus. Quando você é uma pessoa de fé, você tem uma vida de oração. Seu termômetro de oração está lá em cima. Quando a sua fé está em baixa, o seu termômetro de oração está lá embaixo. Você pode ver que as duas coisas têm relação uma com a outra. Eu posso medir o cristão não pela roupa dele, não pelo linguajar dele. A gente vai medir o cristão não pelo linguajar que ele fala. A gente vai medir o crente não pela roupa, porque ele carrega uma roupa comprida, um cabelão, porque ele não faz isso, não faz aquilo. Não, a gente vai medir o cristão pela sua vida de oração. O cristão é medido pela sua vida de oração. Tem vida de oração, então realmente é cristão, é crente. Não tem, é outra coisa.
Isso eu estou falando de verdade, 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 verdade. Por quê? Porque todo cristão, todo crente, todo filho de Deus tem um relacionamento que o leva a viver uma prática de oração. Porque oração, todos sabem, não vou aqui pregar sobre oração. Todo mundo aqui sabe o que é orar, todo mundo aqui sabe a importância da oração. Não é essa a minha palavra. Eu quero falar sobre a vida de oração. Que orar você já sabe. Agora, vida de oração, nós temos? Orar, todo mundo sabe que tem que orar. Todo mundo sabe o que é orar. Mas a vida de oração, nós temos praticado ou não? Há uma grande dificuldade. Eu não vou aqui ficar pregando uma coisa que não existe. Eu quero falar de uma coisa real. Olha, e a realidade é que a maioria dos cristãos não tem vida de oração. Se você tem, graças a Deus. Você está mostrando quem você é para o reino de Deus. Agora, a maioria dos cristãos não tem vida de oração. Não estou aqui para te acusar, não estou aqui para te condenar de nada, eu estou aqui para te ensinar. A maioria sabe que a oração é importante, é necessário, mas mesmo assim não consegue orar. Mesmo assim não consegue ter uma prática de oração. E aí eu te pergunto, eu tenho duas perguntas para fazer hoje. Já que Jesus aqui fez uma, eu quero fazer duas. Por quê? Por que é tão difícil para os cristãos de hoje ter uma vida de oração? Por que é tão difícil? Por quê? A Bíblia, as Escrituras deixam claro que a resposta para tudo na nossa vida é uma combinação de oração com fé. Todas as respostas que nós queremos, ela parte do princípio de uma vida de oração e fé. É a soma da oração com a fé. Quando as duas se juntam, a gente começa a ter resposta naquilo que a gente precisa. Embora pareça o quê? Embora pareça, mas a resposta a gente vai ter. A resposta teremos. Então por quê? O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele traz aí um remédio para a ansiedade. Você sabia? Hoje, qual é uma das principais doenças da nossa geração? Fora a depressão, é a ansiedade. Ansiedade, você já reparou como a ansiedade pega todas as faixas etárias? E pega todas as classes sociais? Hoje em dia a gente vê criança ansiosa, é ou não é? Criança com ansiedade. O que tu tem, menino? Ansioso. Jovens ansiosos. Adultos, idosos, a ansiedade está pegando todo mundo. E qual é o remédio para a ansiedade? Ah, pastor, tarja preta que tem ali. A Bíblia dá outro remédio para a ansiedade. A ansiedade não escolhe classe social, porque o pobre tem ansiedade, mas o rico também tem ou não tem? Cheio de dinheiro, carrão na garagem, sítio, casa de praia, a conta estourando de dinheiro, e ele está lá ansioso, quase morrendo. Não dorme, remédio para dormir. É ou não é verdade? Muita gente está passando por isso hoje. E qual é o remédio para a ansiedade? Vamos ver? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Se Jesus fosse o médico, você chegasse no hospital, numa clínica para se consultar, e Jesus fosse o médico e você dissesse, doutor, como é o nome do senhor, doutor? Jesus Cristo. Doutor, eu estou com ansiedade, me passe um remédio. Jesus ia dizer, oração 3 vezes ao dia. Estou brincando, um exemplo. Mas olha o que é que a Bíblia diz. Olha o remédio que a Bíblia dá para a ansiedade. Não ande ansioso. Quando você estiver ansioso, sabe o que é que você faz? Ora. Coloca
apresenta diante de Deus as suas petições através da oração, da súplica, da ação de graça. Olha a resposta que a Bíblia nos dá para a ansiedade. A ênfase de Paulo aqui, o apóstolo Paulo está dando uma ênfase em quê? Ele está dizendo, olha, em primeiro lugar, ore. Você pode repetir comigo? Em primeiro lugar, ore. Não é para orar no último, na última instância, quando tudo está perdido, quando não tem mais jeito, aí eu vou orar. Não, a oração é em primeiro lugar. O que é que Jesus disse lá em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e e a sua justiça, e as demais coisas serão. Por que a gente faz o contrário? Por que a gente faz o contrário? Nas coisas mais simples da vida a gente faz o contrário. Você está cozinhando lá, domingo, 1h. O arroz está pela metade, o feijão está duro. Acaba o gás bem nessa hora, o posto está fechado, tu não tem R$1, tu está mais duro que o feijão. Acaba o gás, o que é que a gente faz? Fica com raiva. Xinga, reclama, murmura, liga para um, liga para outro, bota a culpa num, bota a culpa no outro. Ninguém lembra de orar. Mas pastor, eu vou orar, o gás vai aparecer. Mas tudo, em primeiro lugar, é a oração. Por que a gente bota a murmuração em primeiro lugar? Chegou o dia da fatura, não tem o dinheiro para pagar a fatura aí. Reclama, liga, pede no banco, pede emprestado, vai atrás do agiota, que a agiota é do Satanás. Eu tenho que falar isso aqui de vez em quando. E se tiver algum agiota aqui, se converta e tenha vergonha na sua cara. Porque a agiota é o Satanás, o agiota e o dinheiro que ele tem. Cada real vem um demônio junto. Você pedir 2.000, é 2.000 demônios que vem junto. Porque eu nunca vi dinheiro de agiota render nada na vida de ninguém. Nunca. E nunca vai render, porque vem demônio junto. E muita gente que não tem fé, que vive uma vida natural, quando aperta, o agiota, o agiota, o agiota. Aí pega, ao invés de dinheiro, pega demônio junto. Eu tenho que falar assim para a pessoa poder entender. Por que não ora primeiro? Por que não ora primeiro? Aconteceu um problema, não sei o quê, meu Deus, liga para fulano, liga para advogada, liga não sei para quê. Tu orou primeiro? Não orei na correria aqui, eu nem orei. Está tudo amarrado. Tu não lembrou de falar com Deus em primeiro lugar? Isso eu estou falando em coisas emergenciais. E se tem gente que não ora na coisa emergencial, quanto mais na vida natural. Se não oramos nas emergências, quanto mais nas coisas naturais, ordinárias. Se não oramos nem nas extraordinárias, vamos orar nas ordinárias. Está tudo errado. Se nós somos escolhidos, preste atenção. Se nós somos escolhidos, você disse, levantou a mão, você disse que é escolhido por Deus. Amém? Eu creio. Se nós somos escolhidos, entende o raciocínio. Se nós somos escolhidos, nós temos inimigos que querem nos destruir, nos perseguir. Nós somos todo dia perseguidos. A Bíblia diz que nós somos todo dia rodeados por Satanás. Que quer nos tragar, que quer nos destruir, que quer nos ver para baixo, que quer nos ver mal, que quer que a gente morra. Todo dia tem demônio nosso derredor querendo o nosso sangue. Aí como que pode o povo de Deus, agora eu estou falando geral, como que pode o povo de Deus que tem inimigo feroz, que é perseguido toda hora, não viver prática de oração? Não ter prática de oração, e às vezes quando ora é no domingo, ainda é uma oração michuruca, que não move, não passa nem desse teto. Quanto mais chegar no céu. Como pode o povo de Deus que está sob ataques constantes do inferno, enfrentando problemas todos os dias, tentações, lutas? Ou é só eu que passo luta aqui todo dia?
Tem alguém que junto comigo enfrenta luta toda semana? Quem enfrenta luta aqui? Às vezes eu penso que é só eu. E tem dia que dá vontade de arrancar um restinho dos cabelos. Um pince. Como é que a gente passa tanta luta, tanta dificuldade, tanta guerra, e a gente não tem vida de oração, meu Deus? E a gente não tem vida de oração. Eu vou te dar aqui algumas razões porque alguns cristãos não oram. Vou te dizer agora, vamos tentar descobrir por que a gente não ora e como é que a gente faz para mudar isso. Vou te dar aqui algumas razões porque os cristãos não oram, os cristãos de hoje não oram. Vamos lá. Primeiro, alguns cristãos não oram porque têm um amor morno pelo Senhor. Morno. Sabe o que é um amor morno? O amor morno é, lá no Apocalipse, Jesus falou à igreja de Efésios, né? Todo mundo já sabe aqui, já preguei. Lembra de onde caíste, porque você perdeu o seu primeiro amor. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para uma igreja que era fervorosa, para uma igreja que era de fé. E foi perdendo e mornou, amornou. Muitos cristãos não oram porque têm um amor pelo Senhor que está morno. Antes você tinha um amor fervoroso, você tinha um amor cheio de fogo. Quando você conheceu Jesus, você era aquela pessoa que orava, que chorava, que guerreava. Aí você foi amornando. Agora o seu amor pelo Senhor é morno. Por isso você não sente mais aquele desejo de orar. Porque começou a perder a paixão por Jesus. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, alguns cristãos não oram porque inverteram as suas prioridades. Antes você orava em primeiro lugar. Agora entrou algo na sua vida que você colocou em primeiro lugar e você não ora mais, porque a sua oração, a sua vida de oração agora não é a principal coisa para você. Você colocou outras coisas. Nós colocamos outras coisas, como amigos, amigas, familiares, dinheiro, trabalho, lazer, filmes, séries, futebol, esportes, práticas de alguma coisa esportiva, sei lá, ou até mesmo alguma coisa rotineira, que é comum, não é nem pecado, não estou falando de pecado. Nem tudo é pecado, gente. Só que eu pego uma coisa simples e eu coloco como prioridade, aquilo ali se torna pecado. Uma coisa que não é pecado, mas se eu coloco como prioridade na minha vida, e eu pego as coisas de Deus e coloco lá embaixo, aí eu faço daquilo ali que é natural, o pecado. Porque o pecado muitas das vezes não está naquilo que eu faço, mas está na ordem de prioridade que eu coloco na minha vida. Amém? Eu vou dar um simples exemplo. Por favor, quando eu prego aqui, eu não estou falando de ninguém, amém? Vocês me liberam para eu pregar em coração tranquilo, sim ou não? Por exemplo, aniversário. É pecado ir para o aniversário? É pecado ir para o aniversário? Dependendo do aniversário, não. A maioria não. Mas se ir para um aniversário que tem bebedeira, que tem... Eu não vou. Se eu tiver muita consideração pelo aniversariante, eu passo lá, pego um pedaço de bolo, Deus abençoe, viu? Tchau. Dou um presente, se eu puder, dou um tchau, pronto. Eu não fico lá sentado na mesa de ninguém bebendo. Não sou louco de ficar bebendo junto com o Zé Pilintra? Eu não sou louco de ficar bebendo junto com o Nego Gesso? Eu não sou louco. Mas normalmente aniversário não é pecado. Você pode ir, você deve ir. Ninguém é para se isolar da família. Ninguém é para se isolar da família. Amém? Às vezes até você tem caso de ter que ficar lá, mesmo tendo bebedeira, mas você tem que ficar lá em consideração à família. Você não vai estar bebendo junto com eles. Mas você não pode se afastar porque vão chamar você de crente fanático. E aí depois vão estar falando de você. E dizendo que a sua igreja proíbe você, que a sua igreja é fanática, não sei o que, não sei o que. E não é nada disso. Todos nós somos livres e temos que dar um bom testemunho para a família. Amém?
Só que quando é que se torna pecado? Quando eu inverto uma coisa que não é pecado e coloco acima do meu buscar o Senhor, acima das minhas prioridades, que é servir, o meu compromisso com o Senhor. Amém? Por isso que você nunca vai ver, eu aprendi isso, por isso que você nunca vai chegar aqui um domingo e vai dizer, cadê o pastor Viana? Por que ele não está no culto? Alguém vai dizer, não, porque ele foi para o aniversário. Você não vai ver isso. A minha família toda já sabe, não faça aniversário de domingo, senão você vai receber só uma mensagem no WhatsApp. Ou então depois do culto eu vou lá e passo. Mas eu não vou deixar de estar aqui com vocês, servindo a Deus, por conta de um aniversário. Porque eu entendo que as minhas prioridades não podem ser invertidas. Amém? Você entendeu? Sim ou não? Estou ensinando a você que muitas das vezes nós deixamos de orar porque invertemos as nossas prioridades. Vamos gravar na nossa mente uma frase? Vamos gravar? Vamos? Amém? Diga assim comigo. Oração em primeiro lugar. Agora diga para você mesmo. Primeiro, eu oro. Pronto. Grave isso. Primeiro eu oro. Até uma resposta que a gente tem que dar para as pessoas, a gente tem que dizer assim. Primeiro eu oro. Ah, vamos fazer uma sociedade. Vou orar primeiro. Ah, eu vou comprar um negócio. Vou orar primeiro. Qual o problema? Tudo que a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vão sair diferente. Amém? Não, sabe aquela pessoa que compra as coisas na emoção? Graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Ninguém aqui nunca fez isso. Ninguém aqui nunca comprou nada pela emoção. Aquela compra da emoção que a gente vai lá depois. Rapaz, eu não sei para que eu comprei isso. Que utilidade tem esse diabo aqui que eu nunca comprei. Eu nunca consegui usar esse negócio. Tá igual eu um tempo desse. Eu lembro que uns anos atrás lançaram aquele... Lembra daquele juicer? Não sei se vocês lembram, juicer, que fazia suco. Você botava lá rapadura, botava não sei o que, botava até pedra dentro e o bicho fazia um suco de pedra. E eu na minha correria, né, eu vou comprar um troço desse aí, porque deve ser bom demais. Joga tudo dentro, já sai o suco. Aí eu fui na emoção, pá, comprei, nem lembro quanto era, R$400, nem lembro. Eu comprei o bicho quando eu cheguei em casa, que botei, bota as frutas dentro. Quando, meu irmão, saiu suco. Mas o bicho dava tanto trabalho para lavar, que você tinha que desmontar a peça, tinha que desmontar, depois tinha que montar de novo. Eu nunca mais usei esse troço. Porque foi uma compra pela emoção. Eu estou te ensinando que às vezes coisas simples da vida, se você orar primeiro, Deus vai falar contigo. E vai te livrar de você cair num erro, num prejuízo, numa coisa que vai lá na frente te dar problema. Ore primeiro. Amém? Tudo ore em primeiro lugar. Por exemplo, muitos cristãos não oram porque a oração deixa de ser prioridade na sua vida. E o que é prioridade? Você sabe o que é prioridade? O que é prioridade? Prioridade é a importância que se deposita em algo. É primeiro lugar, pastor, sim, mas a prioridade é uma importância que você deposita em algo. Você tem A, B, C e D. Você não consegue fazer os 4 ao mesmo tempo. Não é isso? Você não consegue fazer os 4. Então você vai pegar o A, o B, o C e o D e você vai aplicar uma regra chamada prioridade. Ou seja, você vai ver entre o A, o B, o C e o D, qual deles tem mais valor para você começar primeiro. Não é assim que você faz? A oração tem que estar entre o A, entre o B, entre o C e entre o D. E nós temos que dar o valor que a oração precisa receber para poder orarmos. Sabe por quê, gente? Senão a gente começa a cair. Ó. E sabe qual é a desculpa que a gente dá por causa da prioridade? Normalmente a gente dá essa desculpa aqui, ó. Não oro porque não tenho tempo. Ou então, quando eu tiver tempo, eu oro. A gente coloca a culpa em quem?
no tempo. Mas a culpa não está no tempo, a culpa está no nosso valor que a gente não deu para aquela vida, para aquela prática de oração. E normalmente quando a pessoa diz assim, não tenho tempo para orar, ela não está dizendo isso, ela está dizendo, não dou nenhuma prioridade à minha oração. Ou seja, orar para mim não é prioridade. Eu oro depois, se eu tiver tempo, depois eu oro. Então, a verdade é que nenhum cristão vai separar tempo para a oração, a menos que ela se torne prioridade na sua vida. Acima de tudo. Acima de família. Acima de trabalho. Acima de boleto para pagar. Acima de lazer. Acima de qualquer coisa. Tem que estar o nosso tempo de oração. Caso contrário, vai ficar tudo invertido e não vai ter o retorno que precisa. Terceiro, alguns cristãos não oram, sabe por quê? Por incrível que pareça, porque aprenderam a viver sem orar. Aprenderam, se acostumaram a viver uma vida sem oração. É um cristão que não tem oração, que não tem vida de oração, que não tem hábito de oração. Não tem hábito. E olha que oração, gente, precisa ser um hábito na nossa vida. Nunca um peso, nunca uma obrigação. Mas é um hábito. Hábito de orar nos leva a descobrir, sabe o quê? Grandes tesouros que Deus tem, escondidos na sua intimidade. E quando a gente entra na intimidade de Deus, sabe o que Ele faz? Ele revela para nós os seus tesouros. Eu preguei aqui outro dia. Clama-me e responder-te-ei, te mostrarei coisas ocultas, que tu não sabes. Não é isso? Então, muitas vezes, nós aprendemos a viver sem orar. E não temos o hábito de orar. Me diga um hábito aí que normalmente a gente tem, que é hábito normal da nossa vida. Pronto, escovar o dente. Não vou perguntar aqui, porque isso é uma pergunta imbecil, né? Todo mundo tem o hábito de escovar os dentes aqui, sim ou não? Tem, não tem? Todo mundo? Quem aqui, agora eu vou falar, quem aqui, se por um acaso você esqueceu, ou não deu tempo, ou saiu para resolver alguma coisa e tal, e você não escovou os dentes, você se sente mal, você sente um gosto ruim na boca, você sente uma coisa ruim. Tem alguém que sente assim? Eu sinto. Eu, por exemplo, se eu comer, eu tomar café da manhã e eu não escovar os dentes depois, eu fico o dia todinho passando mal, com uma coisa ruim na boca. Por quê? Nós temos um hábito. Nós criamos hábitos na nossa vida. E muitas coisas na nossa vida é questão de hábito. Não estou dizendo que a oração tem que ser uma religiosidade. Não, não é isso. Ela tem que ser do coração. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é uma religiosidade. Mas ela tem que ser um hábito na nossa vida. Um hábito que eu estou falando não é de ser repetitivo. O hábito que eu estou falando é de ser natural. Você entende? Sim? É de ser uma coisa natural, como escovar os dentes. E como outros hábitos que nós temos na nossa vida, também a oração tem que ser necessária. Orar, gente, deve ser uma necessidade da nossa alma. A alma tem que sentir falta da oração. A nossa alma tem que sentir falta. Meu Deus, eu estou sentindo falta. Eu estou assim. O que está acontecendo? É porque eu não orei. Eu não tirei o meu tempo de oração com Deus. Então, para tudo. Para. Desliga o celular, desliga tudo. Eu vou orar. Aí você se recompõe. Aí você se restabelece. Porque você voltou à sua vida normal com Deus, à sua prática de se comunicar com o Senhor. Amém? Quarto motivo porque alguns cristãos não oram. Porque não creem que Deus ouve as suas orações. Simplesmente. Não ora porque não tem fé, porque não crê que Deus ouve. Jesus nos garantiu, em Mateus 21, 22, ele diz, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Você precisa crer naquilo que você ora. Porque se você não crê naquilo que você ora, ou se você não crê naquilo que você pede ou fala com Deus, ou se você não crê que Deus vai te atender, então simplesmente você se torna um religioso.
E a sua oração vai ser oração sem efeito. Então, creia. Creia que Deus ouve a sua oração. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Peça perdão. Na oração, confesse o seu pecado. Peça perdão ao Senhor. Corrija a sua vida com Deus. E vá em frente. Você pecou, errou, falhou? Confessa, corrige. Nós vimos semana passada. Faz que nem Zaqueu. Repara o teu erro e toca a bola para frente. Não fica caindo no mesmo erro. Mas crê que Deus ouve a tua oração. Vai para o lugar secreto. Busque de todo o seu coração. Às vezes, nós somos tão ignorantes que nós achamos o seguinte: estou com uma crise no meu casamento. Estou com uma crise no meu casamento. O que é que eu faço? Eu vou não sei o quê. Eu vou epá. Mas esquece de orar. Tudo começa pela oração. Prática. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Então ora. Se agarra na fé. Crê que Deus vai resolver. Nós não podemos ser incrédulos. Mas não sei o quê. Não sei o quê. Não, eu vou orar e eu vou crer que vai dar certo. Amém? Por exemplo, sexta-feira você teve um problema. Um exemplo. Sexta-feira você teve um problema. E esse problema é para resolver segunda-feira. Tu vai passar o final de semana todinho nervoso, ansioso, brigando, de mau humor, reclamando, murmurando? Não, queridão. Tu ora com fé, se levanta e diz assim: eu creio que segunda-feira vai dar certo. Agora, se tu ora e assim que tu se levanta, tu começa a reclamar, murmurar, começa a falar: não vai dar certo, não sei o quê, eu não sei se vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não resolveu a sua oração, a sua vida de oração não existe. Porque oração não é só abrir a boca, falar, dobrar o joelho ou não. A oração é um processo de falar com Deus e crer naquilo que você falou. Você fala e você crê que Ele ouviu e Ele vai te responder. Pronto, não precisa aceitar a dúvida de Satanás, não precisa ficar murmurando, não precisa ficar ansioso. Crê e pronto, eu creio. Eu creio. Isso, fé é isso. Não, eu creio que já deu certo. E quando chegar no dia, eu vou ficar até o dia crendo, até eu ver o negócio resolvido. Quem entende isso? Você entende? É assim. Agora a pessoa abre a boca, ora. 2 horas depois ela está murmurando naquilo que ela acabou de orar. Resolve essa oração? Resolve essa oração? Claro que não. Por exemplo, você trabalha com vendas. Quem trabalha com vendas, né? Trabalha com vendas. Aí você: Senhor, minhas vendas estão ruins, aí ora, tal. Aí daqui a 2 horas teve um problema lá na venda que você trabalhou, teve um problema na empresa, teve um problema no trabalho. Aí tu começa a reclamar. Mas tu orou há 2 horas atrás. Só porque teve um problema, tu já está me reclamando. Cadê a sua fé? Quer dizer que a sua fé é pelos problemas, não é pela oração que você fez? Quer dizer que aquilo que você crê foi embora só por causa de um problema que muitas vezes Satanás gerou para destruir tua fé. Orar é falar e se manter firme naquilo que você falou. Porque quem fala e um dia depois, horas depois, não se mantém firme naquilo que creu, não é oração. Isso aí não é oração. Oração, meu irmão, é você crer e se agarra. Se agarra. Você falou, você fez um propósito com Deus, você orou e você se agarra com aquilo ali. E pode vir Satanás. Satanás, sai do meio, capeta. Porque eu continuo crendo até o final. E eu só vou desistir quando eu glorificar a Deus com a minha vitória. É assim. Oração é assim. Às vezes, o que a tua boca falou, a tua boca destruiu. A própria boca que você determinou a vitória, foi a mesma boca que você autenticou a derrota.
Nós precisamos aprender a ficar mais calados depois que a gente ora, que a gente coloca um propósito com Deus. Amém? Vou repetir. Nós precisamos aprender a ficar mais calados. Satanás vai te fazer raiva, vai fazer careta, vai dar língua para você, vai mexer contigo, vai te cutucar, porque ele quer que você fale, ele quer que você use a mesma boca que acabou de orar, ele quer que você use a mesma boca para blasfemar contra o Deus que você creu. E às vezes a gente tem que... Eu estou indignado, eu estou aqui revoltado, está fumaçando, está saindo assim aqueles desenhos animados que tinha antigamente, saindo assim a fumacinha aqui, mas você fica calado, você vai dizer para você mesmo, eu não vou usar a mesma boca que eu falei com Deus, eu não vou usar para dar gosto para Satanás, eu vou continuar calado, crendo que Deus vai resolver a minha causa. Olha a viúva que foi para o juiz. O juiz chegou e disse assim, eu vou resolver a causa dessa viúva, porque ela me importuna. Gente, uma hora a resposta vem. Eu te garanto. A palavra de Deus garante. O problema é que a gente não sabe crer. O problema é que a gente só crê quando está tudo dando certo. Quando está tudo errado, quando está tudo contrário, a gente abre a boca e dá vazão para Satanás. A gente tem que crer até o final. E isso, essa crença nossa, não pode tirar a gente das nossas prioridades. Por exemplo, você que serve ao Senhor em alguma área na igreja, você serve o reino de Deus. Ah, porque está acontecendo isso? Eu não vou servir, eu não vou para a célula, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não vou para a oração, eu não vou. Já está mostrando que a sua crença não é crença verdadeira. Porque você já está invertendo as suas prioridades. Faça isso, que você vai ver bênção sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Vá para o seu lugar secreto. E aí eu venho aqui com a segunda pergunta que eu tinha para vocês. Pastor, como criar um hábito de oração? Como criar um hábito de oração? Como é que eu faço para criar um hábito de oração, pastor? Eu não tenho tido realmente essa vida de oração. Eu não tenho tido prioridade na minha oração. Eu tenho muita dificuldade em orar, pastor. É muita correria, muita coisa, muito problema. Como criar um hábito de oração? A quem é que eu posso me basear? Quem é o espelho que eu posso me basear para aprender a ter uma vida de oração? Vou te dizer quem é o principal. O Senhor Jesus Cristo. É com Ele que nós aprendemos a ter uma vida de oração. Não é com ninguém. Não é comigo. Não é com nenhum bispo, não é com nenhum apóstolo. Né? O Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de vida de oração. Veio de Jesus. E eu vou te provar. Olha, a vida de oração de Jesus mostra que a oração é uma maneira de se conectar com Deus. E olha que Jesus estava aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele tinha uma necessidade de falar com, ele chama de Pai. Ele chama de Pai. Ele sentia necessidade de falar com o Pai. E aí você pode dizer assim, mas Jesus orava, pastor. Ele orava porque ele era Jesus. Sim, é aí mesmo que está o negócio. Se ele, que era Jesus, orava, quanto mais nós. Se ele que pegava o pão, multiplicava, resolvia todos os problemas, tinha problema para ele? Tinha problema para ele? Faltou comida, ele pegou o pão e o peixe. Faltou o vinho, ele pegou água. Vinho. Faltou dinheiro para Jesus. O que Jesus fez? Quem sabe? Pega o anzol, joga lá no mar. Puxa, quando tu puxar tem um peixe. O peixe tem um dinheiro dentro. Paga o boleto, resolve o problema. Jesus pagava o boleto assim, gente. Jesus pagava boleto na maior facilidade. Facilidade para quem crê. Porque chegaram para ele, Jesus, os homens estão cobrando aí, o boleto está atrasado. Era. O imposto está atrasado, Jesus. Agora, os homens estão cobrando, o que a gente faz? Desesperado, nós temos nem R$1 no caixa. Jesus disse, espera aí, mas pega ali um anzol, vai lá.
pega um peixe, mas como assim? Estou precisando de dinheiro. Não, vá lá, rapaz. Vá lá que eu creio que o primeiro peixe que você pegar, o dinheiro está lá para você pagar o boleto. O cara foi, mas rapaz, coçando a cabeça, mas rapaz, entendo não esse negócio aí de Jesus não. Foi lá, jogou a vara, quando puxou o peixão desse tamanho. Ele mete a mão na boca do peixe e tem o dinheiro. Ele, mas rapaz, Jesus... Resolvia todos os problemas. Ele ia passando, via um enterro, a mulher chorando. Ele, que é isso aí? Não, é um enterro. Enterro de quem? Não, é a minha filha. Peraí. Para aí. Bota no caixão assim, levanta. O morto não levantando. Dá comida, estou com fome. Não tinha problema para ele. O homem que não tinha problema para ele precisava orar. Quanto mais nós... que somos coitados, limitados, não precisamos. Mas me perdoe vocês, eu vou falar com a minha sinceridade e eu estou incluso também. Parece que não. Na real, parece que nós somos melhor do que Jesus. Porque se ele resolvia tudo, não tinha problema para ele, precisava falar com o Pai, nós não temos tanta importância para falar com o Pai. Parece que nós resolvemos mais problemas do que Jesus. Você está vendo como as coisas têm que ir para o lugar? Então, a primeira coisa que eu aprendo com Jesus para criar um hábito de oração, disciplina. Repita comigo. Disciplina. Você sabe o que é disciplina? Jesus tinha um hábito disciplinado de orar regularmente. Muitas vezes ele tirava um lugar isolado para falar com Deus. Você quer ver? Lucas 5,16, vamos lá. Abre aí. Aqui, ó. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus tinha hábitos. Olha um dos hábitos dele. Ele ia para um lugar, estava aquela muvuca. Onde ele ia era a multidão, não era? Não era? Mas sabe o que ele fazia? Deixava a multidão e ele ia para um lugarzinho sozinho e ele gostava de ficar naquele lugar orando. Você tem um lugarzinho de oração? Vou fazer uma crueldade com você agora. Pergunta ao irmão aí. Você tem um lugarzinho de oração? Você tem o seu lugar de oração? Jesus tinha disciplina. Chegava a hora dele orar, estava a maior muvuca de gente. Ele, opa, espera aí, chegou a hora de eu orar, vou orar. Não, Jesus, espera aí, eu nem contei a história direito. Não, meu filhão, eu tenho meu horário de oração. Depois a gente conversa. Vou orar. Se retirava e orava. Então, se você quer ter hábito de oração, em primeiro lugar, disciplina. Segundo lugar, já falei, vou repetir, prioridade. Repita, prioridade. Jesus priorizava a oração em sua rotina diária, dedicando tempo e esforço. Porque para fazer as coisas de prioridade, você tem que ter esforço. Se você for orar só quando você tiver tudo bem, tudo tranquilo, tempo sobrando, você não ora nunca. Você tem que se esforçar para tirar o tempo de oração. Olha o que Marcos 1,35 diz. Marcos 1,35. Vai, Vinícius, tu é show. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Me responda, qual foi o horário que Jesus foi orar? Hã? Mas que hora era da madrugada? Alta madrugada. Sabe por que eu creio que Jesus foi orar de madrugada, bem de madrugada? Sabe por quê? Porque durante o dia as multidões não deixavam. Durante o dia era muita gente perturbando ele. Durante o dia era muita gente pedindo milagre. Era muita gente pedindo conselho. Era muita gente pedindo oração. Então ele fazia o quê? Se levantava alta madrugada.
Talvez você me diga assim, pastor, durante o dia é muita coisa, muito trabalho, eu tenho que sair cedo para o trabalho, pegar ônibus, eu tenho que pagar conta, eu tenho que resolver isso, buscar menino na escola, lavar roupa, fazer comida. Pastor, eu tenho que... Pastor, é o curso, é a faculdade, é a academia, pastor, é tanta coisa, pastor, é muita coisa para fazer. Olha o que Jesus ensina. Se levanta de madrugada. O ditado diz que de madrugada a fila é menor. Não está escrito isso na Bíblia, mas é um ditado que fala. Que de madrugada a fila é menor. Durante o dia a fila está grande. De madrugada está todo mundo dormindo e tu está lá orando. Ó, a resposta chega bem rapidinho. A oração chega lá bem rapidinho, né? Terceiro, Jesus me ensina a ter hábito de oração através da intimidade. Diga, intimidade. Jesus buscava uma relação íntima e pessoal com Deus em suas orações. É tanto que ele chamava Deus de Pai. Vamos ver em Mateus 6, 9. Mateus 6, 9, que é Jesus ensinando a gente a orar, a famosa oração do Pai Nosso. Como é que ele diz? Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e o restante você conhece. Por que ele chama de pai? Porque ele era filho. Ele estava na condição de filho. E quem tem condição, quem é filho e está falando com o pai, mostra que tem o quê? Relacionamento. Quem tem relacionamento tem preferência. Por exemplo, vamos supor que eu seja um grande empresário, ou uma pessoa muito importante, estou no meu escritório. Estou no meu escritório, ou seja, uma pessoa muito importante. Aí estou no meu escritório e estou ali para atender o dia todinho, né? Atender fornecedor, atender não sei quem, atender não sei quem. A lista é grande, a agenda está lotada o dia todo. Aí meu filho chega para falar comigo. A secretária diz assim, o seu filho, a sua lista está grande, está todo mundo esperando lá fora. Mas o seu filho chegou e ele quer falar contigo. Se eu sou pai e ele é meu filho, ele tem o quê? Prioridade. Sim ou não? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Eu vou atender o fornecedor na frente do filho? Eu digo o quê? Para aqui, eu vou atender meu filho primeiro. Entra, meu filho, pode entrar, você tem prioridade. Sente aqui, qual é o seu problema? Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem relacionamento com Deus, querido, acontece isso aqui, ó. Jesus está nos ensinando que quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos prioridade na nossa oração. Quarto, dependência. Repita comigo. Dependência. Jesus, ele reconhecia a sua dependência de Deus em suas orações. E ele buscava orientação, força divina, para cumprir a sua missão. É tanto que ele vai lá no Getsemane. Quem lembra da oração do Getsemane? Como é que Jesus fala no Getsemane? Antes de ser preso, antes de ser condenado. Pai, se possível, passa. Você não lembra, não? Mateus 26, 39. Coloca aí. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Dependência de Deus. Sabe aquele momento que a gente não sabe o que fazer? Sabe aquele momento que você está indeciso, se você vai pela direita, se você vai pela esquerda, se você faz hoje, se você deixa para a semana que vem, se você não faz, se você diz sim, se você diz não. Sabe aquele momento em que sua alma está angustiada? Jesus também passou por isso. Não é porque ele andava sobre as águas, ele multiplicava o pão e o peixe, ele fazia tantos milagres que ele não deixava de ter angústia. Porque ele também era homem, assim como nós somos seres humanos. Ele esteve nessa carne. Ele sabe o que é isso. E tem momento da nossa vida que a gente está, meu Jesus.
Tem momento da nossa vida que a gente está só o pó. Tem momento da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Jesus nos ensina dependência. Ele foi para o Pai com uma questão. As suas questões, você faz o quê? Pastor, minha questão, eu ligo para minha amiga. Ela é minha amiga de muito tempo, ó, pastor. Ela é muito experiente, ela me dá tanto conselho bom. Tua amiga está pior do que você. Tua amiga não tem nem para ela, rapaz. No final das contas, tua amiga está pior do que você. Apresenta as tuas questões ao Senhor, como Jesus apresentou ao Pai. Ele disse, Pai, eu estou muito angustiado. Se possível, Senhor, me livra dessa. Mas, porém, faz a tua vontade. Aí ele sai dali, angustiado, mas confortado. Nós temos que aprender a dependência de Deus. Quando a gente tem dependência, a gente vai viver a vida de oração. Sabe, Senhor, olha, eu estou tão angustiado hoje, Senhor, meu Deus, aquela pessoa me fez tanto mal, Senhor. Meu Deus, olha, Senhor, eu pensei em quebrar uns 3 dentes dela hoje, Senhor. Não quebrei porque eu ia ferir minha mão. Pensei em arrancar os cabelos dela, Senhor. Mas, Senhor, me ajuda nessa minha situação, me ajuda nesse momento que eu estou passando. Gente, oração é falar a verdade para Deus. Vocês estão rindo, mas oração não é você chegar, oh Pai. Como é o nome do doido lá? Henrique Cristo. Tu não está falando com Henrique Cristo não, rapaz. Tem gente que acha que oração tem que ser uma coisa formal. Oh Pai, eu entro na tua presença. Deixa de ser besta, rapaz. Quantas vezes eu orei, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, pela misericórdia, Senhor Jesus. Eu estou orando, rapaz. Sai dessa tua caixinha de que oração tem que ser, meu Pai. Fala do teu coração. Fala aquilo que tu está sentindo. Fala a verdade. Fala o que Jesus falou. Jesus foi para ele. Jesus não foi com historinha ensaiada, não. Jesus chegou e disse assim, olha, Pai, o negócio é o seguinte, eu estou aqui com raiva, eu estou aqui estressado, sei lá. Ele falou o quê? Passa de mim esse cálice, eu estou aqui atormentado. Se possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Não precisa ir com formatura. Vá com sinceridade, que essa oração Deus vai ouvir. Mesmo que a resposta dele diga não. Mesmo que a resposta de Deus seja assim, não, eu quero que você passe por isso. Porque às vezes Deus vai dizer assim para você, você está angustiado, você está isso, você está com raiva, você está não sei o quê, mas deixa eu te dizer, eu estou permitindo isso para você aprender e você amadurecer. Eu estou permitindo que essa situação, para você ser uma outra pessoa, para você ser uma pessoa diferente, aprenda com a situação que eu estou fazendo você passar. Deus às vezes vai responder assim. Nem sempre ele vai responder, meu filhinho coitadinho, está sofrendo tanto, né? Venha, deixa eu livrar você desse problema. Não, às vezes Deus vai dizer, eu não vou te livrar do problema, mas eu vou passar contigo pelo problema. Porque você precisa passar por esse problema para amadurecer, para crescer, para conquistar, para ser uma pessoa melhor na sua vida lá na frente. Para ensinar outras pessoas lá na frente, para servir de testemunho para outras pessoas lá na frente. Amém? Quantas coisas eu já passei, que Deus permitiu que eu passasse para que eu pudesse ensinar para você. E eu pedi para o Senhor tirar, e o Senhor não tirou para que eu pudesse hoje ensinar a você como é que faz. Assim também Deus vai permitir com que você ensine outras pessoas, a começar pelos filhos. Amém? Glória a Deus. Queridos, esses são alguns pontos sobre o hábito de oração, mas tem muitos outros. Eu só quero te desafiar a você criar um hábito de oração. A você ter a importância, sabe? De repente você está aqui nessa noite e você não tem dado importância ao hábito de orar. Você não tem dado importância ao hábito de orar. E eu te pergunto, qual a importância de orar para você? Como tem desenvolvido o hábito de oração na sua vida? O que você poderia mudar a partir de hoje para que você tivesse disciplina na sua oração?
Eu quero que você e eu, nós possamos orar juntos. Vamos fazer uma oração agora de libertação, de cura, mas nós precisamos alinhar a nossa vida de oração com Deus. Nós queremos ser essa igreja que ora em primeiro lugar. Se você quer ser essa igreja que ora em primeiro lugar, convido você a ficar de pé. Talvez você tenha sido essa pessoa que você ora, mas com pouco tempo depois você perde toda a sua oração por não crer, por não confiar até o fim.